Então, semana passada nós fizemos a primeira parte e hoje vamos fazer a segunda parte da mensagem, destruidores de oração. Destruidores da oração. Aí na semana passada, nós vimos 3 pontos, né? O primeiro foi que tudo menos oração. Então, o primeiro destruidor da oração é a falta de oração. Então, se a gente não ora, aí o apóstolo Tiago, ele escreve: cobiçais e nada tendes, logo mintais. Invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerra. Nada tendes, porque não pedis. Então, se a gente não pede, a gente não recebe. Jesus diz que pedi e receberás, né? Batei e abrirá. Então, a gente precisa pedir. A gente não pede, a gente acaba não recebendo. Aí nós vimos que o segundo destruidor da oração é a pessoa estar contaminada pelo pecado, contaminado pelo pecado. Então, se a pessoa está vivendo uma vida pecaminosa, não adianta pedir a Deus, que Deus nem ouve, porque Isaías diz lá, Isaías 59, verso 2, ele diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então, o pecado cria uma barreira entre o ser humano e Deus, e aí a gente ora, Deus não ouve, porque tem uma barreira, o pecado é uma barreira. Então, o segundo destruidor da oração é o pecado. E nós vimos o terceiro destruidor da oração, são os relacionamentos destruídos. Então, se o relacionamento está quebrado, Deus também não ouve a nossa oração. Às vezes aqui na igreja está tudo bem, a gente fala com um, fala com o outro, né? Louva e tal, aqui está tudo bem, mas quando vai para casa, a inimizade com o marido, com a esposa, inimizade com os filhos, inimizade com os pais, em casa não fala com ninguém, e aí, como é que pode? Né? Então, nós precisamos ter os nossos relacionamentos funcionando bem, para que o nosso relacionamento com Deus seja bom, e aí Deus atende a oração. E aí nós lemos 2 textos, né? O primeiro deles, Jesus diz: portanto, se estiverdes apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-se primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a oferta. Então, Jesus está dizendo que se nós estamos errados com o nosso irmão, com alguém, Deus não recebe nem a nossa oferta. A gente entrega a oferta, a tesouraria recebe. A tesouraria recebe, paga a conta de luz, paga a conta d'água, paga salário, mas Deus não está abençoando aquela oferta. Ele não está recebendo. Então, se tem alguém, se nós temos uma dificuldade com alguém, ele não recebe a nossa oferta e também não atende a nossa oração. O apóstolo Pedro diz na primeira carta, capítulo 3, verso 7, igualmente vós maridos, vivei com elas, com as esposas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça de Deus, da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, o apóstolo Pedro está dizendo, se o marido está lá com dificuldade com a esposa, ele ora, Deus não atende. Mas Deus está orando, o cabra está tratando mal a esposa, como é que Deus vai atender a oração dele? Não atende. A esposa também, tá? Não fiquem à vontade aí, não, é só para o marido, não, para a esposa também. Se a esposa está lá, de mal com o marido, não adianta ela orar, que Deus não vai atender. Aí hoje nós vamos ver a partir do quarto destruidor, que é o egoísmo. Então, pedidos egoístas. Então, o egoísmo, mesma coisa, um coração cheio de egoísmo, Deus não vai atender essa oração. Por que Deus não atende? A culpa então é nossa. Nós é que somos os maiores problemas. E aí, olha, Tiago de novo, Tiago 4, verso 3, o verso que nós lemos. Olha o que ele diz: pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Né? Então eu peço para gastar com as minhas próprias vaidades. Eu estou pedindo a Deus uma casa, mas tem que ser assim, uma cobertura no bairro tal, bairro nobre, não sei o quê, eu quero um carro, mas tem que ser um carro assim, não sei o quê, eu quero um emprego, mas tem que ser de chefe lá na empresa tal. Então, quer aparecer. A pessoa quer aparecer, Deus não atende. Então, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites.
Então, como você se sentiria se seus pecados fossem ouvidos em público? Olha que pergunta, como é que você se sentiria se seus pedidos, suas orações fossem feitas publicamente? Né? Porque as orações às vezes são tão vaidosas, né? Deus, eu estou te pedindo isso, coisas tão vaidosas, né? Que Deus não atende. A pessoa tem até vergonha de pedir em público. Então, pedidos que refletem cobiça, quantos pedidos que são baseados na cobiça? Pedidos que são desejos e não necessidades. Deus promete na sua palavra atender todas as nossas necessidades. Deus não promete atender os nossos desejos. Ah, Deus, eu quero isso, é um desejo. Ele não prometeu atender isso. Ele promete atender necessidades. Interessante isso, não é mesmo? Ah, Deus atende qualquer coisa, não. Ele atende necessidades. Deus, eu preciso disso. Ele vai atender. Então, pedidos que refletem cobiça, refletem desejos e não necessidades, refletem direitos e não deveres. Quanta gente orando, quantos pastores, quantas denominações ensinando aí, pede, você tem direito, exige, você é filho do rei. Não temos direito a nada. Jesus nunca prometeu que iria atender os nossos direitos. Que direitos nós temos? Somos mais pecadores, somos miseráveis pecadores. Que direitos temos? Não temos direito nenhum. Nós temos que chegar diante de Deus, dizer para Ele, Deus, eu sei que eu não mereço nada, eu não tenho nenhum direito, mas baseado na Tua graça, na Tua bondade, na Tua misericórdia, eu te peço isso. Nós não temos direito. E tem gente achando que tem direito, e ensinando isso, pode pedir, você tem direito, decreta. Que decreta o quê? O único que pode decretar é Deus. Nós não temos nenhum direito de decretar. Justiça e não graça, pedindo Deus para fazer justiça. Se Deus fizer justiça, Ele vai passar o cerol em todo o mundo, vai mandar para os quintos, se Ele fizer justiça, viu, Márcia? Se Ele fizer justiça na nossa vida, olha, passa o cerol, né? Então nós temos que pedir, baseado na graça dEle, Deus, né? Porque justiça Ele já fez lá na cruz. Se eu for pedir para fazer justiça agora, eu estou invalidando aquela justiça. E, tem gente aí que vacilando. Então, toma cuidado. Então, temos que pedir baseado na graça de Deus. Né? Às vezes, a gente pede coisas que não são segundo, não são mediante uma submissão a Cristo. Não é assim que Jesus orou? Faça a tua vontade. A oração submissa. E aí, em Mateus 6, verso 9 e 10, vai projetar, nós vamos ler juntos. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então veja, na oração modelo, os primeiros pedidos, aí está a oração completa aí? A oração do Pai Nosso? Não está aí está só o início. O início dessa oração, Jesus ensina que nós devemos orar e começar a nossa oração focando nele. Olha como é que ele ensina. Vocês devem orar assim. Aí como é que começa a oração? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o quê? O teu nome. Aí ele continua, venha o quê? O teu reino. Seja feita o quê? A tua vontade, assim na terra como no céu. Aí ele vai começar a falar o quê? O pão nosso de cada dia. Então, quando a gente vai orar, nós precisamos orar, começar orando, focando nele, ele, para a glória dele, o teu reino, a tua glória. E depois a gente vai humildemente pedir o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Né? A gente nem pede a compra do mês, né? A gente quer a compra do mês. Jesus ensinou assim, vem humilde, peça o pão nosso de cada dia, seja humilde. Então é assim que Jesus nos ensina. Então, se Deus atender os nossos pedidos egoístas, nós seríamos destruídos. Deus não atende os nossos pedidos egoístas. Outro destruidor da oração são
é quando nós não ouvimos o clamor do pobre. Então, uma atitude displicente. Uma atitude displicente. A gente não presta atenção nas pessoas que estão carecendo, que estão precisando, estão necessitadas. Quando isso acontece, Deus não atende a oração. Tá? Eu vou dar a cópia do esboço, eu vou dar o esboço dessa mensagem para vocês. Então, veja, Deus dizendo que Ele não atende a nossa oração se a gente não olhar para o pobre, se a gente não olhar para o necessitado, se a gente não atender a pessoa que está precisando. Ele também não vai... eu estou precisando, Deus. Deus fala assim, mas você atendeu a quem está precisando do teu lado? Não, não atendi. Não vou te atender também. Simples assim. Agora veja o texto. Isaías 58, os versos de 3 a 9. Olha o que Deus diz. Porque temos nós, olha o que, quando Deus diz aqui, Deus está dizendo, o profeta, Deus usa o profeta para dizer, repetir aquilo que o povo está dizendo e aquilo que Deus vai dizer. Porque temos nós jejuado, dizem eles, e tu não atentas para isso. O povo está dizendo, a gente jejua, a gente faz quarentena de oração, a gente não sei o quê, e o Senhor não está prestando atenção, o Senhor não está atento a isso. É porque temos afligido as nossas almas, e tu não sabes. Afligimos as nossas almas com jejuns, a gente sofre aqui e tal, e o Senhor nem percebe, o Senhor nem sabe. Eis que no dia, aí Deus começa a dizer, eis que no dia que jejuais, prosseguis nas vossas empresas, e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Então Deus está dizendo, vocês fazem jejum, mas vocês continuam nas empreitadas de vocês, nas atividades de vocês, exigem que as pessoas façam os serviços para vocês, serviços forçados, escravos, né? Ele continua, eis que para contendas e rixas, jejuais. Então o jejum deles não era para se colocar diante de Deus, mas era para conseguir vitória nas rixas, nas contendas, nas batalhas judiciais, era para isso que eles jejuavam. E para ferirdes com punho iníquo, jejuando vós, assim como hoje, a vossa voz não se fará ouvir no alto. Seria esse o jejum que eu escolhi? O dia em que o homem aflige a sua alma? Consiste, porventura, em inclinar o homem a cabeça como junco e em estender debaixo de si o saco e cinza? Chamaria tu isso jejum de dia e dia aceitável ao Senhor? Era o jejum que eles faziam, eles vestiam roupa de saco, eles jogavam cinza para cima e tal. Então eles faziam uma porção de coisas, aí Deus está falando, mas é isso que eu quero? É isso que eu quero? Coisas aparentes? Aí continua, verso 6, acaso não é esse o jejum que escolhi? Aí Deus vai dizer, o jejum que ele escolheu, olha o jejum que ele escolheu, que solte as ligaduras da impiedade, quer dizer, que se afaste, se desligue da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes ir livre o oprimido. Então eles tinham pessoas oprimidas, pessoas escravas, pessoas ali algemadas, pessoas servindo a eles, que deixe ele ir embora livre, e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa o pobre desamparado? Então Deus está dizendo, olha, o jejum que eu quero é esse, que repartas o teu pão com o necessitado, e que dê amparo, né, pessoas que estão, né, sem casa e tal, então recolha na sua casa. É que vendo o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne, e não te escondas da tua carne. Então, aí Deus diz, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Deus diz, se você fizer isso, socorrer o pobre, o necessitado, liberar as pessoas que estão presas a você, talvez por uma dívida, talvez por uma causa qualquer, mas a pessoa está ali oprimida porque te deve, porque, né? Então, libera essas pessoas, ajuda. Aí Deus diz, aí ele diz, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Por que a cura não vem nunca?
nunca vem a cura, nunca vem um emprego, nunca vem a solução. Por quê? Porque nós também não estamos liberando a pessoa que está do nosso lado. A gente não está socorrendo o aflito que está do nosso lado. E aí ele continua: e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, o estender o dedo e o falar iniquidade. Então, se você tirar o jugo, quer dizer, o peso que você coloca sobre a pessoa que está do seu lado, parar de apontar o dedo, de acusar, e parar de falar iniquidade. Então, quantas vezes Deus não está nos atendendo? Porque nós estamos tendo uma atitude displicente. A gente olha, faz conta que não viu, não socorre, não atende. A pessoa pede: não posso não. A pessoa, né? Aí a gente tem as pessoas assim como escravas. Então Deus quer que seu povo reflita seu caráter de mostrar compaixão pelo aflito. Então, quando você é uma pessoa que mostra compaixão, que socorre o aflito, que estende a mão, que ora pelas pessoas, Deus também vem fazer o mesmo por nós. Então, nós dizemos: o que eu posso fazer? Sou apenas uma pessoa, o que eu posso fazer? As necessidades são tantas, a gente olha, né, tantas necessidades. A gente não pode socorrer todo mundo, pode? Mas a gente pode socorrer uma pessoa. Às vezes a gente não pode socorrer, atender toda a necessidade da pessoa, todas as necessidades, mas às vezes a gente pode atender uma necessidade. Então, alguma coisa a gente pode fazer. E quando Deus vê que aquilo que nós podemos fazer, estamos fazendo, Ele vai nos atender também. O último destruidor da oração é termos um Deus, é entender que temos um Deus poderoso. Temos uma fé em Deus, confiar em Deus. Se a gente não confia em Deus, se a gente ora assim, mas será que Deus vai fazer? Será que Ele vai atender? A gente ora duvidando, a gente ora desconfiando, aí Deus não vai atender. E aí, Tiago novamente, Tiago 1, de 5 a 8, ele diz assim: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. Então, se nós vamos pedir, precisa pedir com fé. Eu vou pedir, mas será que Deus vai fazer isso? Será que Ele vai atender? Não sei, eu vou pedir, mas vou pedir só por pedir. Melhor nem pedir, porque isso é ofender a Deus. Tem que pedir crendo, Então, peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. A onda está lá em cima, está lá embaixo, uma hora tem fé, outra hora não tem. Então, quem duvida é assim. Então, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Então, se a gente é vacilante, a gente crê, não crê, né? Então, nós precisamos confiar em Deus. Deus é poderoso, onipotente. Então, se você não acredita nele, nem precisa pedir. Não acredita, nem ora. Então, antes de se ajoelhar, procure na Bíblia passagens que mostram o que Deus fez no passado. Nós precisamos ler e ver: Deus fez isso, Deus atendeu. Foi tão bom. Ontem, segunda-feira, eu vi a menina dar o testemunho aqui, né? Dar o testemunho do que Deus fez na vida dela. Ela conversou com Deus, conversou com Jesus. Jesus senta aqui, né? E sentou ali, conversou com Deus, colocou diante de Deus as angústias dela, e Deus atendeu a oração dela. Então, crê que Deus é poderoso. Busque provas de sua fidelidade, do seu poder, da provisão divina. Sintonize a sua mente nessas verdades. Então, nós precisamos estar lembrando: Deus fez isso lá no passado, Deus fez isso agora na vida dela, Deus fez isso na vida de um parente meu, de um irmão, do pastor, do diácono. Então, Ele vai fazer na minha vida também. Então, nós precisamos ter base, ter alicerce. Nós sabemos que Deus está agindo, Ele continua agindo na vida de tanta gente. Então, quando você orar, anteveja uma poderosa manifestação de Deus. Estou orando aqui, eu estou orando pelo Brasil. Você está orando, Márcia, pelo Brasil? Não mente não, hein? Claro que está orando. Agora eu vou orar só por orar? Não, estou orando crendo, pedindo a Deus mesmo.
para ele vir, para ele agir, eu peço mesmo. Quantas vezes pessoas que não acreditam em Deus, nem gostam de Deus, nós temos na Bíblia, né, reis que nem acreditavam em Deus, foram bênçãos para Israel, protegeram Israel, protegeram, né, homens de Deus, judeus. Então Deus fez isso, então Ele pode agir novamente, e pessoas que não são tementes a Ele, fazer coisas que, né? Há um homem que eu não conheço, ele não era crente, ele não gostava da igreja, ele tinha um botequim, e ele vendia cachaça, a esposa se converteu, levou todos os filhos para a igreja, e ele ali vendendo cachaça, sustentou a família. Daqueles filhos, 3 deles foram para o seminário, se tornaram pastores, missionários, e uma missionária. Então vejam, um homem que não acreditava em Deus, que não gostava da igreja, que não gostava de crente, vendia cachaça, e estava ali sustentando os filhos e pagando os filhos para estudar, o seminário dos filhos, e os filhos se tornaram missionários. Tá? Não vou dizer o sobrenome dele não, porque tem gente aqui na igreja que é da família dele, tá? E eu conheço missionários dessa família, tá? Então, vamos orar, estamos orando pela pátria, acreditando que Deus vai fazer, que Ele vai agir, e agir através de pessoas que nem temem a Deus. Deus pode fazer isso. Então Deus, antes de atender a uma oração, Ele pode estar dizendo, primeiro ponto que nós falamos, ore, porque se você não orar, Deus não vai atender porque você não orou, não tem, porque não pediu. Confesse e abandone o pecado. Minha vida está com pecado, há pecado na minha vida, então abandone esse pecado, confesse a Deus, porque o pecado atrapalha. Restaure o seu relacionamento. Eu tenho uma inimizade com fulano, não gosto, né, de um familiar, então ora, pedindo perdão a Deus. Às vezes é uma pessoa que você não vê mais, tinha uma inimizade, a pessoa sumiu, mudou, sei lá, então ore, pede perdão a Deus, pela essa inimizade. Abandone o egoísmo, não adianta orar por coisas egoísticas, eu quero porque eu quero ficar bem, na fita, eu quero me dar bem, então eu estou pedindo a Deus um milagre, porque eu quero me sair bem, Deus não vai atender. Abandone o egoísmo, esteja atento aos necessitados. Então, como é que eu quero dizer para Deus, Deus, eu estou necessitado, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ainda mencionamos a Bíblia, né? Mas Deus estiver dizendo assim, você não está cuidando do necessitado do teu lado, não vou cuidar de você também não. Então, quando nós cuidamos do necessitado, Ele cuida de nós, e creia que Deus é poderoso. E agora, Deus diz, vá em frente. E aí, olha o verso que eu vou ler agora, Malaquias 3:10, é o verso que fala de dízimo, né? Não é o verso que fala de dízimo, não? Estou enganado? O que diz lá? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Veja, Deus se coloca numa posição, pode me provar, pode fazer teste comigo, pode me testar. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Eu estou lendo esse verso aí, não para falar de dízimo, mas para falar de Deus. Ele está dizendo, você pode vir com dízimo, com ofertas, com oração, pode fazer, faça a tua parte, e faça a prova de mim, se eu não vou responder, se eu não vou te atender. É Deus dizendo, faça a tua parte, que eu faço a minha, acerta o teu passo, que eu vou te atender. Então, é Deus dizendo, fazei prova de mim, tá? Então, Deus quer mudar as circunstâncias, Ele quer tocar pessoas, em pessoas difíceis, mover montanhas, suprir necessidades, atender nossos pedidos. Deus fará isso se lhe dermos liberdade para agir, fazendo pedidos justos, no momento adequado, sendo crentes corretos. Se a gente fizer pedidos justos, no momento certo, e tendo a vida certa com Ele, Ele vai atender os nossos pedidos. Então, nós vimos que esses são os destruidores da oração, e nós precisamos então corrigir a nossa vida,
para que Deus possa atender aos nossos pedidos. Quanta gente diz assim, eu estou orando, mas Deus não atende. É claro, é assim, eu sempre digo assim, quando Deus não atende os nossos pedidos, por que mesmo que Ele não atende? Quando Ele diz assim, não é o momento, né? Não é o momento, espere, mas o quê? Oi? Lembro? Oi? Fala aí, Sônia. Não, ela está falando ali. Oi, espera, como é que é? Oi? Ah, sim, às vezes Deus diz não, às vezes Ele diz não, às vezes Ele diz espera, né, e tal. Mas, às vezes Ele diz, toma vergonha na cara. Ele diz, acerta o passo, corrige a tua vida. E aí, a pessoa corrige a vida, às vezes Deus está pronto para atender, mas Ele fala, não vou atender, você está com a vida errada. Acerta o passo. Então, tudo que nós vimos aqui, esses destruidores da oração, é uma orientação para a gente acertar o passo com Deus. Se a gente fizer tudo aquilo que está certo, Deus vai atender às nossas orações. Ok? Então, que Deus nos abençoe. Que nós possamos ter uma vida digna, uma vida reta diante de Deus.